Fala galera do canal Motozano, hoje nós vamos para a segunda aula aqui de pilotagem, né, para iniciantes. A primeira aula eu mostrei para vocês, deixa eu colocar no Neus. A primeira aula eu mostrei para vocês como sair com a moto. A embreagem, aceleração, ponto da embreagem, qual a distância que você segura, que a moto começa a sair e tudo mais. Se você não viu essa aula é primordial e é a primeira que você tem que ver antes de mais nada, tá? Porque é o controle que você vai ter na saída do farol, nas paradas e tudo mais que você for fazer na moto. O que você mais vai fazer na moto é parar e sair, tá? Então é primordial que você tenha em mente que você tem que compreender e entender como a sua moto funciona, para que você tenha o controle dessa saída, não ficar deixando a moto morrer toda hora, na hora de for parar não deixar a moto morrer, saber qual marcha e tudo mais. Bom, hoje nós vamos para a segunda parte, é quando você já aprendeu a sair e começa a andar, tá? Primeiro, não se importe com a velocidade, você primeiro tem que entender como sua moto funciona, para que você possa ter o controle dela. Então, a segunda aula, depois que você aprendeu a sair, que eu mostrei para vocês lá no primeiro vídeo, é ficar dando aquelas voltinhas ali em primeira, segunda, para você ganhar equilíbrio e conhecer o peso da sua moto e tudo mais. Agora, nós vamos para uma segunda parte, que é uma parte mais de você andando, tá? E aí há muitas dúvidas que eu vejo nos comentários, ou de pilotos iniciantes, ou dúvidas que eu tinha também, né, no começo. Eu vou explicar para vocês em que hora você deve trocar a marcha, ou reduzir, ou segurar na embreagem, ou usar freio motor, ou freaco da frente, ou freaco de trás. Eu vou tentar passar nessa aula aqui algumas dicas sobre isso, tá? Então vamos lá. Primeiro você já aprendeu a sair, né? Se não aprendeu, vai lá no meu vídeo, lá aprender a sair. Aprendeu a sair. Sair. Certo? Só que em primeira. Já joga segunda, ó. Segunda. Você não precisa correr, a moto vai trazer a diversão e o prazer mesmo você andando mais devagar no começo, não tem problema, ó. Segunda. Aí, ó, andei um pouquinho em segunda, já posso pro terceiro, ó. Terceira. Tá vendo que deu um alavanco para frente agora? Por quê? Porque eu coloquei terceiro e eu estava em muito baixa velocidade. Então, o que é o ideal? Você dá uma esticada. Aí foi terceira. Ó, deu alavanco de novo. Por quê? Porque eu soltei a embreagem com tudo. Eu estou fazendo tudo isso para vocês verem, tá? Eu soltei a embreagem com tudo. E não foi uma troca suave. Vou reduzir de novo. Passei na lombada. Posso passar segurando a embreagem se estiver muito devagar, para a moto não ficar dando esse solavanco aqui, ó. Está tão lenta. Então, você quando estiver nessa situação, se você vê que a moto está dando esses tranquinhos assim, segura a embreagem para você ter mais controle, porque aí ela para de vibrar. Ó, vou segurar agora para vocês verem, ó. Olha a diferença, como ela fica mais estável. Tá? Mas isso em baixa velocidade só, galera, tá? Então aí, tô aqui em segunda. Vou de novo, acelerei. Coloquei terceira, olha agora como não fez nada. Eu reduzi, freiei, bem em cima, ó, tá vendo? Não precisei trocar. Acelera de novo, bora. Ó, viu como trocou suave agora? Não deu nenhum tranco nem nada, tô acelerando, tá vendo aqui na lombada? Já vou reduzindo, ó, reduzi a segunda. Vou reduzir até para a primeira, tá vendo, ó? E com isso, eu estou pisando também lá no freio traseiro. Porque nessa situação, você vai usar o freio traseiro. Está em baixa velocidade, o freio traseiro vai estabilizar a moto para você e vai frear de uma maneira mais suave, tá? Vou falar do freio dianteiro daqui a pouco, ó. Freio traseiro, freio dianteiro, agora segunda. Pus a mão na embreagem para ela passar bem devagar e acelera. Segunda, terceira. Tá vendo que é progressivo, ó? Quarta, ó, tá vendo? Tô vendo ali que é o cruzamento, tá chegando, ó. Vou reduzindo nos dois freios.
reduzir para a terceira, reduzir para a segunda, vou deixar agora sem com a mão na embreagem, ó. Tá vendo como ela diminui muito a velocidade e você acaba dando esses solavancozinhos, e esses solavancozinhos acabam te atrapalhando no equilíbrio. Então, a princípio, quando você for passar, dá aquela seguradinha, passa e solta. Ó, tem segunda, outra lombada aqui, não vou nem mexer, ó, tá vendo? Ó? Vou passar do jeito que tá. Isso vai ganhando conforme você vai andando, você vai ganhando confiança. Então vamos de novo, na aceleração, acelera, outra lombada, vou frear, é muita lombada aqui, né? Mas vamos lá, acelera, terceira, outra lombada ali, ó, os dois freios, segunda, passou, acelera, terceira, outra lombada, os dois freios, reduz, passou. Agora eu vou entrar ali à esquerda para fazer o retorno, ó, outra lombada. Parece, deixa outra lombada, né? Mas não é. Vou entrar aqui, ó. Segunda, tá vendo, ó? Não preciso mudar, ó. Segunda, ó. Olhei para os dois lados, tá vendo? A moto tá indo sozinha, ó. Tô numa pequena aceleradinha. Fiz a curva. Começa a acelerar, tem outra curva aqui, ó. Tira a aceleração, entra na curva, quando vou sair da curva eu começo a acelerar. Pus terceira. Lombada ali na frente, freia com os dois, atrás e da frente. Sobre o freio da frente agora, quero conversar com vocês que o freio dianteiro merece até um capítulo à parte para eu falar, tá? Mas é importante que eu fale isso agora, mesmo que seja de uma forma resumida. O freio dianteiro, galera, é realmente o freio que vai fazer você parar a moto na necessidade de você frear de verdade. E tem uma diferença bastante grande que você tem que se atentar a isso. Se a moto que você comprou, a moto que você está andando, tem freio ABS, você já sai, na questão de pilotagem, na questão de segurança, você já sai na frente. Por quê? Porque o freio ABS não vai deixar sua roda travar. Eu posso apertar ele com toda a força que eu puder, e eu vou fazer isso agora para vocês verem, ó. Vocês viram? A moto parou praticamente. Como está em segunda, o motor está fazendo ela girar. Vocês viram que ela deu uns trancos? Por quê? Porque eu não segurei a embreagem. Então, no momento de freada brusca, que vocês precisam frear no susto, principalmente quando a gente é iniciante, acontece muito isso. O que acontece? Você vai lá e mete a mão no freio. Se você tem ABS, o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu comigo agora. A moto vai jogar a suspensão para frente, vai estabilizar, a roda vai permanecer reta e a roda não vai travar. Se você não tem ABS agora, muito importante que você entenda isso e me ouça nesse momento, porque eu já passei por essa experiência sem ABS e eu vou dizer para você, é totalmente diferente, tá? Se você não tem ABS, você vai ter que, da mesma forma que você controla a embreagem, a sensibilidade da embreagem e a maneira como a embreagem se comporta na hora de você trocar de marcha, quando você não tem ABS, o freio dianteiro você tem que usar com cuidado, com sensibilidade. Você não pode apertar ele com tudo, porque senão a roda vai travar e vai te jogar no chão. Já aconteceu comigo várias vezes quando eu tinha a FIM lá, 100. No susto a gente mete a mão no freio, a roda vira para o lado e você vai para o chão. E para você evitar que isso aconteça, você precisa treinar a sensibilidade do freio dianteiro. Treina, vai numa rua vazia que você tem, ganha um pouco de velocidade, vem apertando ele devagarzinho para você pegar a sensibilidade do seu freio. Cada moto é diferente, como eu falei para vocês, umas freiam mais, outras freiam menos, outras estão na média,
você tem que entender como funciona o freio da sua moto, que é a moto que você vai andar. Então, olha, agora que eu percebi que eu pensei na portuguesa também. Sabia que era aqui do lado, mas nunca tinha visto. Enfim, freio dianteiro, galera, é um freio que se você não tem ABS, você tem que tomar cuidado ao usá-lo, porque se você apertar ele com muita força, você vai cair. É inevitável, tá? Então você tem que ter esse cuidado. Então se a sua moto não tem freio ABS, então o seu treinamento será um pouco mais prolongado, porque você precisa, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é entender como funciona o freio da sua moto para que você mantenha a sua segurança, ok? Estamos combinados? Então de freio dianteiro foi isso, tá? Agora eu vou falar um pouco do freio traseiro. Para que serve o freio traseiro? O freio traseiro, ele basicamente ele não consegue parar a sua moto. Se você tem freio ABS no freio traseiro, ele vai agir de uma maneira que ele não vai deixar com que a sua roda trave. E se no freio traseiro é uma vantagem, porque quando você não tem ABS, você pisa no freio traseiro de uma maneira mais brusca, a roda trava e ela derrapa, ao contrário do da frente, que a roda trava e se joga para o lado e faz você cair, o de trás, o freio traseiro, quando você não tem ABS, a roda vai começar a derrapar numa situação mais brusca, tá? Quando você está num estilo de pilotagem mais agressivo e tudo mais, é até bom que você tenha esse controle, né? Mas isso é para pilotos bem mais experientes, não é para nós que estamos começando. Para nós que estamos começando, o principal que a gente tem que ter é a segurança na pilotagem. Então, se você não tem freio ABS no freio traseiro, você tem que tomar cuidado com esses travamentos da roda, porque a roda vai derrapar. Se você tem ABS no freio traseiro, a roda não vai travar. E o freio vai te dar, o freio sem ABS também, só que você tem que controlar mais a intensidade que você usa o freio, né? No caso do ABS, não, você pode pisar à vontade que ele não vai travar. Então essa é uma vantagem, ao meu ver, tá? Por quê? Porque eu sou um piloto novato, inexperiente, e também porque eu ando muito na cidade. Eu não sou race, eu não sou de fazer percursos em alta velocidade. E em alta velocidade os pilotos preferem ter o controle da moto e não ter a ajuda, no caso do ABS, principalmente no freio traseiro e às vezes no dianteiro também. Mas é um outro nível de pilotagem, tá? Que a gente não chegou lá ainda. Quando a gente chegar lá, quando você chegar lá, aí você vai ter uma outra visão. Mas no momento que você está começando, você tem que entender como funciona. Então, como eu uso o freio traseiro, por exemplo, ó, eu estou aqui, ó, nessa velocidade, chegou uma lombada. Como eu estou em baixa velocidade, o freio traseiro, vou parar nesse ponto, ó, o freio traseiro me sustenta, ele está tranquilo, eu consigo usar ele numa parada de farol, numa lombada como essa, tudo bem. Mas também ele ajuda muito quando você está na curva. Quando você está numa curva, você nunca deve frear com o dianteiro. Aliás, você nunca deve frear estando numa curva, a não ser com o freio traseiro para estabilizar a moto. E é uma coisa que é só uma sensação de você praticando mesmo, é difícil de explicar. Quando você está no meio da curva que você vê que troca um pouquinho mais de velocidade, você pisando no freio traseiro, a moto vai dar uma estabilizada na traseira dela e vai te dar mais um conforto na tomada da curva. É difícil explicar com palavras, você sentindo que você vai ver, mas faz o teste você com a sua moto. Começa devagar, depois vai um pouquinho mais rápido, que é assim que eu fiz, galera. Eu tinha curvas que eu fazia a 20, depois a 30, depois a 40, depois a 50, depois a 70, e assim que é. A gente vai evoluindo e aprendendo. Então,
sobre o freio traseiro, é isso, galera, tá?